dia recheado das armaduras de Deus e de muitas alegrias para todas vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso grandioso e poderoso Deus Pai. Eu sou a pastora Ana Maria Rosisca, sou terapeuta cristã e creio que eu possa auxiliar você a se encontrar com a sua individualidade, sim, com a sua identidade, aquela que te é dada pelo seu Criador. Isso tudo, claro, considerando a sua digital que é única. Amém? Hoje nós vamos aprender mais sobre a armadura espiritual que o nosso Senhor deixou disponível para os seus filhos se defenderem das ciladas do inimigo. E hoje, nós vamos buscar o conhecimento sobre as armas disponíveis para a nossa defesa, que é a armadura de Deus. Quando estamos revestidos desta armadura, ficamos empoderados, se eu posso falar assim, e certamente venceremos a batalha espiritual que é travada na vida de cada filho de Deus. Sim, você nasceu, então a batalha já começou, porque você tem uma herança física, emocional e espiritual, e mais cedo ou mais tarde você terá que lidar com ela. Mas vamos ao nosso texto que está em Efésios 6, a partir do verso 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a armadura que o Senhor deixou para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa labuta. Esse texto deixa claro que a nossa luta não é contra pessoas, ou seja, não é contra o seu irmão, a sua irmã, não é contra a sua esposa, o seu marido, seu pai, sua mãe ou os seus filhos, mas sim contra as forças espirituais do mal. Quais são essas forças? Como elas atuam contra a nossa vida? Temos um vídeo aqui no canal com o título Vencendo as Ciladas do Maligno. Assista a ele para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. E hoje nós vamos aprender que para vencer essa guerra que é invisível, nós temos uma defesa. Deus nos fornece uma defesa completa, que é a armadura espiritual. A armadura de Deus, ela começa com um ponto principal, que não podemos esquecer nunca, que é a verdade. Porque sem a verdade, a armadura perde sua função e poder. Então, nós temos uma couraça dividida em 6 partes. Nós vamos falar de cada parte hoje. A nossa cobertura, a nossa couraça, a nossa justiça, a couraça que Deus preparou, ela é dividida em 6 partes. O primeiro é a verdade. Segundo, a justiça. Terceiro, o Evangelho da paz, ou as sandálias da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito. Nós vamos falar de cada uma delas, começando com o cinturão da verdade, Porque a verdade é o centro que mantém tudo firme, exatamente como um cinturão. Ela sustenta as vestes do guerreiro e permite a sua liberdade de movimento. Sem a verdade, que é Cristo, a palavra e a sinceridade de coração, toda a armadura se desestabiliza. A verdade mantém o cristão firme, íntegro e preparado. A verdade é o alicerce da vida cristã. Sem a verdade, há hipocrisia, instabilidade e com ela, com a verdade, há firmeza, há liberdade. Verdade e liberdade até combina. Em João 8, no Evangelho de João 8, diz que conhecereis a verdade. A palavra diz assim: e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito importante para nós. Lembrando que qualquer deslize da verdade é mentira.
e o pai da mentira, ele é o nosso inimigo. Este inimigo vai distorcer a verdade sobre sua vida sempre. E ele consegue isso principalmente quando usa alguém com autoridade sobre a sua vida, né? Alguém que deveria te proteger e está sendo usado para te acusar, para te desmoralizar, desestabilizar. É difícil e dói muito quando nós passamos por situações assim. Que normalmente são pessoas que a gente confia, não é? São autoridades sobre a nossa vida, como pai, como um instrutor, como uma pessoa acima de nós, né? Pode ser outras autoridades também. Quando isso acontece, nós ficamos perdidos, sem saber exatamente o que e como fazer. Então vamos buscar a verdade? É o melhor caminho, buscar a verdade. Que significa viver uma vida enraizada na verdade. O que significa isso? O que significa estar na verdade de Deus para você? Você é filho ou filha amada do Senhor. E Ele é seu Pai eterno. E Ele tem um propósito para a sua vida e na sua vida. Então, pense sobre isso. Porque só através da verdade nós poderemos alcançar a segurança, a peça de nossa armadura de guerra, que é a couraça da justiça. A justiça que protege o nosso coração e os nossos sentimentos. Assim nós podemos ficar livres de toda acusação do inimigo. E essa justiça só é verdadeira e efetiva se estiver fundada na palavra de Deus. Mas talvez você se sinta ou seja realmente culpado. Não se preocupe com isso não. Todos nós somos culpados. Não há um justo sequer. Todos carecemos do perdão da misericórdia de Deus. E não importa qual é o tamanho da sua culpa. Não importa. A verdade é que Cristo conquistou a preço de sangue o perdão. Se o diabo tentar dizer que você não tem jeito para você, lembre que teve um sangue derramado na cruz pela sua vida para justificar você. E Ele justifica todos aqueles que se achegarem a Ele. Com a couraça da justiça, nós protegemos o nosso coração e os nossos órgãos vitais. Quando o inimigo nos ataca, nos mostrando o nosso pecado e tentando trazer culpa, na verdade nós sabemos que Deus, Ele é justo e Ele nos justifica. Não se esqueça que a justiça verdadeira vem de Deus e é um presente. Não há nada que você faça para merecer. E que uma justiça baseada na aparência, no orgulho ou no legalismo é frágil, não vai adiante, quebra, cai e até nos envergonha. Mas a justiça que vem de Deus é verdadeira e eficaz, pois brota de um coração sincero e alinhado com a verdade do Evangelho de Cristo. É graça, aleluias, é graça de Deus. Vem, receba a justiça de Deus sobre sua vida. Seja justificado, saia de todas as mentiras que o inimigo direcionou para o seu coração. Se proteja usando a couraça da justiça de Deus, pois não somos justos, mas somos justificados nele. Depois que o inimigo foi desmascarado e despejado por Deus do seu coração, você está pronto. Anime-se e calce as sandálias do Evangelho da Paz, que é a terceira peça da nossa armadura. O Evangelho é, por definição, a verdade que liberta. Estar pronto para proclamá-lo exige viver essa verdade. A paz anunciada por essas sandálias não é neutra, não pode ser neutra. Ela é fruto da reconciliação verdadeira entre Deus e os homens, realizada onde? Lá na cruz, através da cruz. Caminhar com essas sandálias é levar a verdade que transforma. É ser uma testemunha viva do antes e do depois de Cristo na sua vida. Como posso viver e anunciar o Evangelho com verdade e coragem? Como é que eu posso fazer isso? O inimigo vai dizer que você não está bem. Não se preocupe.
Não entre em problemas alheios, é o que o diabo vai dizer. Cuide só da sua vida. A salvação é individual, cada um por si. Vencer essa grande mentira é o nosso grande desafio diário. E sabe como vamos conseguir vencer essa parte da batalha? Sendo, perseverante, pela fé venceremos. Simples assim. O escudo da fé é a nossa quarta ferramenta disponível. A fé nos protege contra os dardos inflamados do maligno, mas ela precisa ser alimentada de novo pela verdade sempre. Crer exige confiar em algo verdadeiro, mas que não é visível. Isso é a fé. É a fé. Ela vai proteger a nossa mente, os nossos pensamentos contra as mentiras e dúvidas que serão lançadas sobre nós pelo nosso inimigo. Meus amados irmãos, estes são os dardos inflamados do maligno contra a nossa mente, contra os nossos pensamentos. Ele diz assim: quem você pensa que é? Não seja idiota. Você não vai conseguir, desista. Você não serve. Olhe para a sua vida. Você não vai muito longe, não. Olha a sua história. Nós ficaremos firmes, não pelo que nós estamos vendo, mas por quem nós cremos. E a fé só é eficaz quando está firmada na verdade de Deus, e não em sentimentos passageiros ou em mentiras do mundo. Gente, a fé não é um arrepio, não é uma emoção, não é o que eu estou vendo. A fé que vence é aquela que está firmada na verdade revelada. O Salmos 91 diz que Ele nos cobrirá com suas penas e que sob as suas asas nós estaremos seguros. Deus vai nos guardar, e esta é a palavra para a sua vida hoje. Se acolha debaixo das mãos de Deus, não importa o que você esteja passando, tenha fé que Ele é teu Deus Pai, foi Ele que te criou, foi Ele que te trouxe para essa vida, foi Ele que te trouxe para a sua história. E então, através da fé, nós podemos colocar sim, usar o capacete da salvação. Obrigada, Senhor, e agradecer. Obrigada, Senhor, por nos escolher. Capacete da salvação é o nosso quinto elemento. A certeza da salvação, ela guarda a mente do cristão, mas essa segurança também só é possível por meio da verdade revelada nas Escrituras. Que o nosso inimigo, gente, ele tenta distorcer todos os dias, dizendo que você está enganado, para você não há salvação, você não vai para o céu, esquece. Lembra do que você fez? É melhor se divertir bastante aqui nessa terra, porque você já sabe qual é o seu fim. Você sabe onde você vai. Então, se divirta, faça tudo o que você puder, porque o teu tempo de alegria é aqui. Amados, o conhecimento correto da verdade sobre quem é Deus, o que Cristo fez e quem somos nele, nos protege contra todas as dúvidas e enganos que o inimigo lança em nossos pensamentos. A sua mente está firmada na verdade da salvação ou vulnerável às mentiras do inimigo? Pensa. Só com a certeza da salvação nós poderemos desembainhar ou tirar da capa a nossa espada, a espada do Espírito, sim, a palavra de Deus. Ela é a última peça da nossa armadura. É também a única peça ofensiva da armadura, porque ela serve para o ataque. E ela é a própria verdade proclamada contra todos os dados mentirosos do inimigo. A palavra de Deus é viva e eficaz, porque é a verdade absoluta. Ela corta, convence, liberta e derrota as trevas. É a verdade em ação. A verdade não é apenas uma parte da armadura. É o elemento que dá poder, firmeza e autenticidade a todas as outras peças. Ela só é poderosa quando usada com discernimento e a fé. Temos um exemplo claro de ataque espiritual
como quando Jesus foi para o deserto, como ele fez? Ao ser tentado por Satanás, e o Satanás usando a palavra, em transformar pedras em pães, porque ele estava com fome, tinha acabado de jejuar 40 dias e 40 noites, mas a sua fome ou a sua necessidade não foi maior que o seu propósito. Ele disse: não só de pão viverá o homem. Qual é a tua tentação? Qual a tentação que o diabo tem colocado sobre a sua vida para você desistir do seu propósito? Essa palavra de Deus, de Jesus no deserto, está lá no Evangelho de Mateus. Sem a palavra, o guerreiro não pode avançar, mesmo em meio a uma batalha. Sem a palavra, você não pode se defender e não pode colocar um inimigo para fora da sua vida. Vocês perceberam que eu frisei em todas as peças da armadura de Deus a verdade? Por quê, gente? Pensa um pouquinho comigo. O pai da mentira é o nosso inimigo. Onde vocês acham que ele vai atuar? Claro que na falsificação de cada peça desta armadura. Lembrando que o falso é algo bem parecido, é algo copiado da verdade. E por muitas vezes nós caímos no engano. O inimigo é mestre na mentira e na falsidade. E a verdade não é apenas uma parte da armadura, mas é a base e o princípio que a ativa. Ser um cristão bem armado é ser alguém alicerçado na verdade, que vive com sinceridade e conhece a palavra, pratica fé. Faça um autoexame. Em que área da sua vida a verdade precisa reinar mais? Medite diariamente na palavra. Ela é sua arma e sua fonte de verdade. Então, seja um guerreiro, viva com transparência, justiça e fé, mesmo em tempos difíceis, mesmo que a situação não esteja fácil. Tenha fé. Deus é Pai, Deus é Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso. Senhor, fortalece-me na Tua verdade, que cada parte da Tua armadura seja ativa em minha vida e que eu viva como uma guerreira, como um guerreiro da luz, firme contra todo engano, contra toda mentira que é lançada em minha mente diariamente pelo inimigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, me abençoa. Abra os meus olhos espirituais para que eu possa discernir entre a verdade e o engano. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.